assim a água, assim tem que ser a sensibilidade, assim tem que ser a tolerância, assim tem que ser o amor e a afetividade. E por isso eu vejo com grande alegria e acho que é um momento muito oportuno para a nossa humanidade, que vem de uma história tão trágica de guerras, de lutas, de um distanciamento do espírito da sensibilidade, que nós possamos estar aqui para dar vida, dar valor a esse aspecto da sensibilidade. E por isso é uma alegria muito grande, muito grande. Eu quero, só de um relance, dizer que nós estamos aqui iniciando um projeto que se chama Pedagogia das Virtudes. Esse projeto, ele foi lançado há cerca de pouco mais de um mês, e de imediato 45 grandes entidades, poderosas entidades, mencionaram, eu quero estar por inteiro dentro desse projeto. 5 grandes universidades, várias secretarias de Estado, a CNBB, a Unipaz, a Federação Espírita, uma série grande de entidades. Nós temos um projeto lindo e que eu sinto um casamento total com essa questão da água e da espiritualidade, porque a pedagogia, que é exatamente como fazer essa semeadura, poderíamos usar a semeadura das virtudes. Como é que se faz essa semeadura? Na agricultura, nós sabemos que temos que, em primeiro lugar, fazer os berços, temos que preparar a terra, temos que escolher a semente, temos que escolher a época própria, temos que fazer a irrigação e temos que fazer a proteção daqueles grãos que foram semeados. E eu sinto que não é diferente. Nós, para termos um planeta virtuoso de beleza, de harmonia, de paz, nós temos que trabalhar para conscientização de valores, os valores éticos universais, e por isso nós que estamos dentro desse trabalho e que a nossa televisão está toda direcionada nesse sentido, temos uma alegria imensa de recebê-los e temos certeza que vamos aprender muito com cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Para dar início, eu quero chamar aqui o Sérgio Augusto Ribeiro, né? Aliás, o Ribeiro tem alguma coisa com as águas, né? Para que conduza os trabalhos. Então, bom dia a todos. Na realidade, o Ulisses falou de conduzir os trabalhos, mas não serei exatamente eu quem conduzirá os trabalhos. Eu só vim aqui explicar um pouco sobre essa campanha, sobre esse momento, né? A razão de nós estarmos aqui hoje, que é o lançamento, então, do site em português de uma campanha chamada Água e Espiritualidade, né, que é uma campanha que foi lançada no mês de fevereiro, em Allahabad, né, na Índia. Em fevereiro aconteceu lá na Índia um festival muito grande, que é a maior concentração de pessoas do planeta, né, que acontece a cada 12 anos, que é o Kumbh Mela, né, que é um festejo hindu tradicional que acontece há centenas e centenas de anos, e em torno de um rio sagrado, que é o rio Ganges, né? Então, nesse momento auspicioso, é um grupo de instituições, de pessoas, né, alertas assim, para a necessidade, né, como o Ulisses colocou, de ressignificar a água, de trazer, resgatar essa dimensão sagrada que esse elemento tem para a vida, né, do aspecto do feminino, que está tão esquecido na nossa sociedade. Então foi lançado em fevereiro as margens do rio Ganges, né, a gente fez lá uma cerimônia, né, um ato simbólico, as pessoas se sentaram, né, em forma de uma gota d'água na beira do Ganges, no encontro, num ponto sagrado lá, de encontro de 3 rios, né, o Ganges, o Yamuna e o Sarasvati. Fizemos o lançamento dessa campanha, né, o lançamento simbólico. E aqui hoje, então, né, nesse dia 22 de junho, né, na abertura aí do solstício, né, ontem nós abrimos um novo ciclo aí natural,
a gente está lançando esse site em português para que os brasileiros, né, na sua língua nativa, possam estar colaborando e apoiando essa campanha. O objetivo desse movimento qual que é? É pedir que essa dimensão que todos nós reconhecemos como fundamental da vida humana, que é a espiritualidade, ela seja reconhecida também no nível oficial das Nações Unidas, né? Então, o objetivo da campanha é pedir que a ONU declare o tema do Dia Mundial da Água de 2017 como sendo água e espiritualidade, né? Para quem não sabe, anualmente a ONU escolhe um tema para o Dia Mundial. Esse ano é água e cooperação, né? Em anos passados foram outros temas, mas sempre muito focalizado nessa dimensão objetiva, material, do recurso hídrico, que é muito importante também, né? Mas que nesse momento, né, de crise em vários setores que a gente observa na nossa sociedade, é muito importante que essa dimensão imaterial, né, essa dimensão sutil da água, né, e sagrada da água seja trabalhada e seja focalizada, né? Então, o objetivo da campanha é colher assinaturas, então, de pessoas, de brasileiros e pessoas do mundo todo que queiram, né, colaborar, que achem importante essa bandeira, que assine, então, o abaixo-assinado. Aqui atrás está projetado o site da campanha, né, o endereço é www.aguaespiritualidade.org, aguaespiritualidade.org, e entrando lá, então, né, qualquer cidadão pode acessar e, através da plataforma do Avaz, assinar esse abaixo-assinado para a gente, né, quando atingir um número considerável de assinaturas, poder levar para as Nações Unidas para pedir esse tema para o Dia Mundial da Água, tá? Então, essa é a razão, né, da realização dessa mesa, a realização desse encontro aqui hoje, né, que num espaço tão oportuno aqui, né, às beiras, nas margens do Lago Paranoá, com parceiros tão significativos. Essa mesa redonda está sendo transmitida ao vivo, né, pela Pós-TV do Fora do Eixo. Então, tem pessoas aí no Brasil todo assistindo isso aqui agora. E na segunda-feira a gente também vai ter um programa, né, na TV Suprem, focalizando também essa questão da água e da espiritualidade, tá? Então, para a gente ir direto ao assunto e amadurecer um pouco mais esse debate e essa relação, qual é a importância da gente focalizar a água e a espiritualidade, a gente trouxe aqui, vai trazer figuras, né, das mais diferentes tradições, né, que trabalham com o tema da água. E para puxar essa mesa, né, para moderar essa mesa, eu gostaria então de convidar a professora Vera Lessa Catalão, da Universidade de Brasília, para conduzir os trabalhos de agora para frente. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É uma imensa alegria e é muito significativo estarmos aqui nesse momento para essa mesa redonda com pessoas que dão tanto valor e refletem sobre a questão da água e espiritualidade. Eu gostaria então de convidar para compor esta mesa a avó Maria Alice, do Conselho Internacional das 13 Avós Nativas. Antônio Santos, representante da Unipaz. Maurício Andrés Ribeiro, pesquisador e estudioso da ecologia humana e do meio ambiente. O padre Elias Wolff, representando aqui a CNBB. E o Lama Gelik Tartin, um monge budista, representando aqui entre nós a linhagem budista, trazendo, portanto, essa reflexão conjunta. A gente não conseguiu, é evidente, ter a presença de todas as reflexões possíveis sobre água e espiritualidade. Mas isso vai continuar pela campanha e isso já é um bom começo. Maurício,
A gente está pensando em começar por você, até para o seu nome ter Ribeiro também, Ribeiro de Sérgio, Ribeiro do Maurício. Nós vamos então convidar Maurício Andrés para esta reflexão. Nós vamos trabalhar com em torno de 10 minutos para cada participação, mas com bastante flexibilidade, porque finalmente o tema do dia é água, né? Não poderia ser diferente. Com você, Maurício. Bom dia, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esse convite para estar aqui para participar dessa mesa sobre água e espiritualidade, e eu vou me recorrer a algumas transparências que possam expressar melhor isso que eu tenho para trazer aqui hoje, né? É uma apresentação a partir da visão ecológica, né? A visão ecológica e a água. Então, podemos começar? Eu pediria apenas que fechasse as cortinas para melhorar a qualidade da imagem. Bom, a primeira... Eu vou ficar em pé também, para poder ver aqui as imagens e acompanhar. A perspectiva ecológica que eu quero trazer aqui é de uma das dimensões da ecologia que não é muito, às vezes, enfatizada, que é a dimensão cósmica e universal da ecologia. Ela estuda as interrelações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente cósmico. Essa é a definição que está lá no dicionário Aurélio. Podemos passar. Eu vou me recorrer também a algumas hipóteses e teorias científicas, e a primeira, a mais importante, que eu acho que para o nosso tema de hoje, é essa da panspermia, né? Começou lá no século V a.C., na Grécia, com Anaxágoras, foi retomada em 1879 por von Helmholtz, e essa teoria, basicamente, ela propõe que a origem da vida vem do cosmos, né? Os cometas são, como a gente sabe, corpos celestes que têm a sua cauda de gelo, né? Então é a água que está presente ali nos cometas. Podemos passar, né? Qual é a origem da água no planeta Terra, né? Existem várias hipóteses também. Duas hipóteses que me parecem interessantes são essa de que ela venha do cinturão de asteroides, que é um cinturão que existe entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Então ali tem vários asteroides e um deles teria, ou vários deles teriam em algum momento atingido o planeta Terra e trazido a água para cá. A outra hipótese, passando, é que ela venha do cinturão de Kuiper, que é um cinturão de asteroides também que existe entre as órbitas de Plutão e Netuno. Então, é uma das outras possibilidades vamos dizer assim, da origem da água na Terra. Podemos passar? Então, esse aporte cósmico de água me parece que é uma visão científica que se aproxima bastante dessa escala mais da espiritualidade, da visão mais universal das coisas, né? Podemos passar, né? E aí hoje os astrônomos têm todo um conjunto de informações novas sobre o cosmos, a partir dessas imagens que vêm sendo trazidas pelo telescópio Hubble e por outros, né? Então, a ampliação do conhecimento sobre a questão do universo e das galáxias e dos planetas vem se intensificando bastante. Podemos passar. A água ela é influenciada pelos campos gravitacionais da Lua e do Sol. Então nós vemos aqui na primeira imagem lá da esquerda, o planeta Terra cercado aí da hidrosfera, né, aquela fina camada ali de água que cerca o planeta. O efeito que a atração da Lua e a atração do Sol traz sobre os líquidos que tem no planeta Terra. Entre eles a maré, mas também os líquidos dos nossos corpos, os líquidos da seiva das árvores. Existe toda uma influência do cosmos sobre o comportamento da água no planeta. Podemos passar? Parece que a água é muita no planeta, porque 3/4 da superfície do planeta são cobertos de água, né? O resto são as terras, os continentes. Agora, isso é uma visão ilusória. Podemos passar o próximo slide? Porque se a gente comparar o tamanho, o volume da Terra, do planeta Terra, com o volume de água que existe no planeta Terra,
é como se fosse uma bola de futebol, o volume da Terra, e o volume de água que existe na Terra é como se fosse uma bola de ping-pong. Ali, aquela bolinha que tem ali azul, é o volume total de água que existe no planeta Terra. Parece que é muito porque ela está esparramada pela superfície do planeta, mas se você juntar todo o volume, é aquilo ali, é como se fosse uma gotinha do cosmos que pingou aqui na Terra e que formou toda essa hidrosfera, né, que nós participamos dela também. Podemos passar. A Terra, então, é como se a gente poderia identificar como um oásis no sistema solar. Né? Um oásis é aquele lugar ali onde existe água, existe vida que vem da água, né? E nesse desertão aí do sistema solar, que dos outros planetas que não tem essa condição, a água é como se fosse um pequeno oásis e que aqui floresceu a vida. Né? Podemos passar? A água, ela também está na hidrosfera, ali na camada dos mares, dos rios, nas superfícies, está no subsolo também, e também está nas camadas mais altas da atmosfera, no limite com a exosfera ou com a cosmosfera. Né? Então, o vapor d'água que forma as nuvens, e que está presente na atmosfera, é uma das maneiras como a água se apresenta no nosso planeta. Podemos passar? E ela é sempre associada com a questão da origem da vida. Né? A água e a vida no cosmos. Uma declaração dos direitos da água, da ONU, a água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Podemos passar? Ela tem uma significação simbólica em todas as civilizações, né? Como origem, veículo, fonte de vida, meio de purificação. Seiva é água, né? É um símbolo universal de fertilidade, de fecundidade, né? E essa noção de águas primordiais, de oceano das origens, é quase universal, como diz aí o dicionário de símbolos. Podemos passar. E em cada tradição espiritual, ela está presente. Na tradição cristã, né, o sopro e o Espírito de Deus no Gênesis pairava sobre as águas. As narrações sobre dilúvios, o batismo cristão, tudo isso são elementos simbólicos relacionados com a questão das águas. Então essa questão do Gênesis me parece interessante, e ali relacionar com aquela teoria da panspermia, que seria, isso, como se a Terra fosse um pequeno óvulo aí, no cosmos, e de repente vem um espermatozoide cósmico ali, que seria um cometa, choca e dá origem a toda essa questão da vida no planeta Terra. Essa é uma visão que me parece bastante fácil de entender intuitivamente. Vamos passar. Então, na tradição cristã, podemos passar, que eu já falei sobre a tradição cristã, as tradições afro-brasileiras também trazem a questão da água em Iemanjá, em Oxum. Na tradição indígena brasileira também, ela é muito valorizada, uma declaração do Marcos Terena, que é um grande líder indígena, né, falando sobre a água, sentir, vivenciar, compreender que fazem parte da teia da vida, né, tudo isso está dentro da cosmovisão das populações indígenas brasileiras. Podemos passar. A tradição hindu, né, os banhos no rio Ganges, a água é a matéria-prima, né, Brahmanda, o ovo do mundo, é chocado à superfície das águas, os banhos sagrados nos rios, podemos passar. Aqui várias fotos do Ganges, né, que é um dos rios sagrados da Índia, né, e do Taj Mahal também, os jardins, sempre os jardins e o paisagismo, incorporou a questão da água muito fortemente. A flor de lótus, que é também um símbolo muito forte, né, da vida, que vem lá do lodo, do fundo da água, e brota com essa beleza que é aberta pela luz do sol. Né? Podemos passar também vários outros slides de outros rios e outros lugares sagrados, o Daipur, aqui no Rio Kaveri, no sul da Índia, né, algumas imagens sagradas. Então, na realidade, o Sérgio falou da Kumbh Mela, a Índia é um país que valoriza muito essa dimensão espiritual relacionada à água. Na tradição muçulmana também, a água benta no Corão, né, que cai do céu, é um dos signos divinos. Né? A prece ritual não pode ser cumprida, a não ser que quem ora se coloque em estado de pureza por meio da purificação pela água. Nas outras tradições religiosas antigas, né, Afrodite era nascida da espuma do mar, Netuno era o deus romano dos oceanos. Na tradição chinesa também, né, a água como um instrumento da purificação ritual,
A natureza da água leva à pureza. A água é o emblema da suprema virtude no Lao Tse, no Tao Te Ching. A água é o símbolo da sabedoria taoísta, porque não tem obstáculos. Ela é oposta ao fogo, Yan, é Yin, feminina. Na tradição judaica também, a água sensível é mãe e matriz, fonte de todas as coisas, simboliza o transcendente, né? E ela também está no nosso corpo, né? Então, nós, como diz o Marcelo Barros, né, nós somos parte integrante do ciclo global da água. Através do sangue, do líquido amniótico, de todos os fluidos do corpo, a água nos liga à Terra e ao universo. Ela está presente no nosso corpo, que também 70% dele é água, distribuída aí nos vários órgãos, né? Então essa relação direta da água com a vida humana e com a vida animal e vegetal, né? Podemos passar. Agora eu queria finalizar dizendo sobre essa questão da nossa consciência sobre a água, né? Me parece que nós temos uma consciência sobre a água muito ainda rudimentar, né? O cidadão médio, nós todos, e eu acho que o cidadão médio, somos hidroanalfabetos, hidroalienados, né? No sentido de não sabermos quais essas várias dimensões da questão da água. Às vezes a gente percebe parcelas muito fragmentadas do ciclo da água, né? Podemos passar. Então essa hidroconsciência é necessária de ser mais fortalecida, né? Conhecendo tanto os aspectos científicos relacionados com a água, como também os aspectos, né, da origem dela no cosmos, a questão dos usos da água, né, e da necessidade de cuidar bem dela, de tratar a água, né, a presença dela no nosso corpo, a presença dela nas tradições culturais e espirituais. Então essa hidroconsciência, me parece que ela precisa de ser bastante abrangente, né, abordando todos esses aspectos. E o aspecto água e espiritualidade é um dos aspectos, me parece, mais fundamentais, né. Como o meu tempo está esgotando, eu vou parar por aqui, mas realmente acho que essa dimensão de trabalhar com a questão da água e espiritualidade é importantíssima e vem complementar todas essas visões mais fragmentadas que às vezes a gente percebe sendo trabalhadas. Então, a minha apresentação, muito obrigado. Muito grata, Maurício. Eu acho que você nos trouxe aqui outras possibilidades de enxergar a dimensão espiritual da água, como ela aparece nas culturas. Eu acho que veio assim explicitar a fala inicial do Sérgio da água como patrimônio imaterial. Conceito hoje muito reiterado e apoiado pela Unesco da importância, porque falamos sempre patrimônio material, né? Preservar o patrimônio material. E hoje falamos no patrimônio imaterial. E eu acho que esse é um aspecto importante para trazermos para esta dimensão, uma dimensão importante da campanha Água e Espiritualidade, até porque esse domínio cultural, ele tem facilmente assimilado, digamos, e aceito pelos órgãos internacionais, e mesmo digamos, nas políticas nacionais, a dimensão cultural da água, né? Então, eu acho que foi muito interessante você iniciar, porque você traz para nós essa espiritualidade em diálogo com as culturas. Como é que ela se exprime? Né? E ela se exprime pelas culturas em todos os povos. É impressionante que não tem nenhum povo da Terra que não trabalhe com essa dimensão espiritual da água, essa visão simbólica e mesmo mítica da água, das águas internas e das águas externas. E nós vamos, então, continuar a nossa reflexão de hoje, convidando, então, o representante da Unipaz, Antônio, desculpa, eu acho que eu errei agora, é o padre Unipaz, é representante da Unipaz. Eu fiquei na dúvida na ordem mas eu acho que essa continuidade agora seria com o professor Antônio Santos, representando aqui a Unipaz. Eu vou trazer uma outra dimensão em relação à água e espiritualidade.
Eu sempre fui muito ligado à água. Eu nasci numa cidade pequena, em Paracatu, e ali a gente nadava muito, constantemente. E outro aspecto que me ligou à espiritualidade foi que eu fui coroinha. E o coroinha, você tinha que lidar com a água, com o vinho, né? Era uma coisa muito... que me toca bastante isso, né? Da água, do vinho. E eu estava olhando ali pro lago ali, e uma das coisas que mais me toca é quando você olha no lago e você vê assim, a água brilhando, né? Aquele brilho da água, aquela coisa linda, quando parece diamantes na água. E acho que esse assunto é muito interessante. Eu passo do ponto de vista mais psicológico, de que realmente nós estamos vendo que nós não estamos tratando bem nem a água, nem a gente mesmo, nem todo o ambiente. E que para isso, nós precisamos tratar bem a gente mesmo. Acho que nós temos um problema muito sério de que nós, muitas vezes, estamos desconectados com as coisas mais importantes da vida. E a água é uma coisa fundamental, todos nós sabemos. Nós vimos aqui com o Andrés falando. A importância da água é assim, e nós não estamos realmente no momento de tomar mais consciência disso, da importância que a água é para nós. Me lembra muito, o Buda dizia que uma lâmpada sem óleo não pode dar luz, e me toca muito nesse sentido, que se nós não tivermos esse óleo que traz para a gente esse conhecimento, traz para a gente todo esse processo de a gente entender a fluidez da vida, como é a água, nós não podemos realmente chegar à espiritualidade. A espiritualidade se chega quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que dentro de nós temos algo profundo e que para chegar lá nós precisamos ter a lâmpada para produzir a luz. Se a água é fundamental ao nosso corpo, sem esse corpo nós não podemos chegar à espiritualidade. Então a conexão entre a água e a espiritualidade é fundamental. Fundamental para o nosso desenvolvimento psicológico, para o nosso desenvolvimento físico. E é nisso que eu bato, de que para nós chegarmos a uma espiritualidade, nós precisamos estar bem internamente, nós precisamos estar bem não só fisicamente, mas psicologicamente. E a água é fundamental nisso. E acho que a espiritualidade, talvez, para mim, é a coisa mais fundamental da vida. Acho que o objetivo maior da vida é nós chegarmos a desenvolver a nossa espiritualidade. E, como já foi falado, a água, ela é algo que nos alimenta profundamente. Não só em termos físicos, mas em termos de metáfora, né? Porque todos nós temos a conexão com a água de uma maneira profunda. Se a gente for olhar, porque nós somos formados de água, 70% do nosso corpo é de água. E o que eu penso é que se psicologicamente a gente não está bem, a gente não vai tratar a água bem. E a água é como qualquer outro ser vivo. A água é viva. Se nós não tratarmos a água como um ser vivo, como um ser que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, nós não vamos tratar da nossa própria vida. E aí, realmente, nós não vamos chegar a um lado, a descobrir esse lado espiritual, que é a coisa mais profunda que nós temos. Eu acho que todos nós, você chega num momento da vida, eu, por exemplo, venho trabalhando muito com silêncio, já passei de 1 mês até 3 anos em silêncio, e sempre me tocou muito essa ideia de que você penetrar no seu lado bem profundo, significa que você está... É a imagem do oceano, de que você está entrando profundamente lá no oceano, lá embaixo, onde está toda a vida, está todo o processo da vida. Isso é fundamental.
né? Para descobrir a espiritualidade, nós precisamos dar um mergulho profundamente nesse oceano interno, em que a água é como se fosse uma metáfora para isso, né? A água carrega dentro de si esse entendimento, essa coisa profunda que somos nós. A água é a fluidez, né? Essa coisa fundamental de fluir um com o outro. Aqui, se nós não fluirmos um com o outro, nós não podemos inspirar um outro. A coisa mais fundamental da vida é que se aqui eu puder inspirar vocês, inspirar a mim mesmo a cuidar da água, porque a água é fundamental à vida. Se nós cuidarmos das coisas fundamentais da vida, nós estamos cuidando da nossa própria vida. Quando nós deixamos de cuidar da nossa própria vida, das coisas fundamentais na vida, o que vem? Vem a poluição. E a poluição é um problema sério. Não só a poluição da água, mas a poluição mental que leva à poluição da água. Eu acho que toda a poluição mental é que leva à poluição da água. Leva a nós não estarmos eticamente responsáveis por tudo que alimenta a gente, profundamente. Isso, para mim, é fundamental. E que se eu estou bem internamente, quando a minha poluição mental está mais baixa, então eu trato bem a você, trato bem ao outro, trato bem a água, trato bem aos animais, trato bem as coisas dessa vida. Eu acho que isso nós temos em todo... Eu acho que o maior desenvolvimento espiritual é quando nós tratamos bem a quem está ao nosso redor, a quem está ao nosso lado. E a água está sempre do nosso lado, seja na figura de uma pessoa, seja num copo d'água, seja no lago. E quando nós realmente abandonamos isso, nós estamos abandonando a vida. E a vida é a coisa mais preciosa que nós temos. E por isso, eu gostaria de deixar aqui o meu apelo de que talvez eu possa inspirar um pouquinho vocês a ter mais consciência, como o André disse, que nós não temos consciência. Nós somos constantemente... Nós tomamos, em inglês se diz for granted, tomamos como... Como que se diz? Tomamos como garantido, né, que a água está aí, que vai existir e que vai... E nós estamos vendo que não. Que nós estamos com um problema sério, nós temos bilhões de pessoas que não têm acesso próprio à água, né? Tem crianças, 2 bilhões de pessoas no mundo tá com problema de saneamento básico, né? E que a água é parte do saneamento básico. Então nós estamos realmente com um problema sério. E nós precisamos ter consciência disso para que nós possamos fazer alguma coisa. Eu sempre falo, uma coisa é você agir, outra coisa é você reagir. Reagir, você age automaticamente. Agir é um pensamento diferente, né? Me lembra até o Gandhi. Gandhi é uma pessoa que agiu, ele não reagiu, né? Ele agiu e trouxe mudança profunda, que hoje até afeta o mundo todo. Quando nós agimos, nós temos consciência e nós não somos movidos nem para um lado ou para o outro, e nós temos a força interna de fazer aquilo que é necessário para o momento, sem pensar em problemas políticos, pessoais, né? Nós estamos para o bem de todos. É isso que é agir. E acho que a ação é fundamental nesse processo de lidar com tudo nesse planeta, inclusive com a água. Acho isso fundamental. Eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui, e acho que é uma oportunidade para que nós possamos refletir, pensar, né, sobre esse processo, sobre o que está acontecendo com a gente, não só com a água, com todos nós, que está poluindo a nossa mente e nos impedindo de chegar à espiritualidade. Gostaria de agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Antônio, aqui trazendo, representando a Unipaz. Eu acho que é um patrimônio nosso aqui em Brasília, dessa reflexão e dessa ação espiritual, e dos estudos espirituais, e a sua fala só reafirmou isso, esse papel que a Unipaz tem entre nós, mas a partir da sua vivência. E nada melhor do que falar do sabor da água para nós, né? Seja o sabor dos banhos de rio, seja de beber um copo d'água, e seja de olhar
A natureza em festa quando está perto da água. Perto da água, tudo é mais feliz, diz o poeta Guimarães Rosa. E, sem dúvida, a poesia é uma dimensão espiritual importante para compreender a água. Mas, na sua fala, além da questão da necessidade do mergulho, e é uma metáfora, para que a dimensão espiritual emerja, se vai buscar lá embaixo e traz de volta, né? É uma metáfora importante, até nesse momento, com tanto assoreamento, né, dos córregos, dos rios, né, cada vez mais assoreados, e dificultando esse mergulho real e esse mergulho metafórico, né? São símbolos externos de processos internos que estão aí espalhados para a gente observar. Mas uma coisa muito importante foi essa dimensão da solidariedade que você trouxe, inspirado na água. A água, ela nos pede para tratar bem quem está ao nosso lado. E eu vejo que aí são os valores humanos, né, referentes à água, e a solidariedade, sem dúvida, é um dos mais importantes, né? A água é o elemento solidário com tudo que vive, né? E vive em estado de cooperação. Sem dúvida é preciso cooperar, fazer junto. E eu acho que é outro caminho que a gente pode estar elencando, Sérgio, digamos, na justificativa da dimensão espiritual da água, né, tornando essa dimensão espiritual inteligível, principalmente neste campo, não é, mais político, mais governamental, e a gente vai precisar deles para que seja aprovado. Se não me engano, para que a ONU aprove, é preciso que o governo brasileiro, um governo proponha. Não é isso? Um governo proponha. E nós temos, então, claro, o governo brasileiro, porque estamos lançando aqui, mas na Índia também existe, está caminhando essa possibilidade, né? Mas quando eu penso que o Brasil tem 17% da água doce do mundo, eu fico imaginando como seria bonito que fosse o governo brasileiro para apresentar esta proposta para a ONU de água e espiritualidade. Mas caminhando, então, as coisas não são combinadas, mas cada participante até agora trouxe um argumento importante para que a gente proponha isto para as Nações Unidas. Então, agora eu vou convidar o Lama Gelki Tartin, da linhagem Kagyu, do budismo tibetano. Tá, muito obrigado, bom dia para todos. A minha mãe me ensinou, não pode ficar em pé quando todo mundo está sentando, mas como esses dias o Brasil inteiro está se levantando, eu vou ficar em pé também, posso? Eu acho interessante esse tempo agora, como tem energia, uma energia nova, está se mexendo aqui no Brasil, que o povo brasileiro fica em pé, demonstrando uma nova atitude. Eu queria que eu possa achar um jeito para contribuir, não para destruição, não só para mostrar violência, mas trazer a atenção, a energia para um processo muito importante, um processo do interior. Eu acredito que cada mudança não começa fora com força física, mas uma coisa mais do coração. Então eu espero que o nosso encontro aqui pode dar uma energia, uma atenção nesse processo, e seja o estado da água, se a água está doente ou saudável, algo simbólico para o estado nosso, o nosso estado do interior, que se reflete no exterior, no estado do nosso mundo, o mundo que nós convivemos aqui. Então, sim, eu estou representando budismo, mas não assim budismo tibetano, mas eu estou tentando de fazer o movimento do budismo brasileiro. Também eu posso tirar a ideia do budismo, uma coisa brasileira aqui, o movimento para acordar um outro tipo de consciência. Agora vamos voltar na época do Buda.
e refletir como o Buda encarou a natureza, a situação na época na Índia. Quando ele começou a ordenar os monges, encaminhar eles no caminho espiritual, ele prestou muita atenção, ele tomou consciência que isso sempre vai refletir, pulsar, ressoar como a situação e como a natureza. Então, ele deu o direito para cada monge de ter algumas coisas. Primeiro, a roupa. Cada monge tinha tipo um pano grande que ele tipo se embalou para se proteger contra o calor e proteger o corpo para não andar nu. Mas escolhendo uma cor, um colorido natural e uma cor que normalmente foi usado para embalar os corpos das pessoas falecidas antes da cremação. Um sinal que cada monge e cada monja vai ter um pouco de tempo aqui na Terra para refletir como ele ou ela vai querer usar esse tempo que ele vai conviver, pulsar e ressoar como mundo. Até o corpo, o aspecto físico, volta para a Terra. Depois, ele deu um pano para cada monge e monja, se eles estão convidados num lugar, para botar esse pano para não deixar nada sujo. Porque eles moravam meio no mato, numa situação na natureza, é muito simples. Depois, cada monge e monja tinha uma tigela, a única louça, para pedir comida para se alimentar. E a coisa interessante é que o próximo, último item que ele permitiu, até foi uma necessidade na época, um filtro de água. Então, o Buda tinha uma visão muito clara que cada um de nós precisa água limpa para se alimentar, e ele identificou o que pode deixar o nosso corpo doente são partículas dentro da água. Então, já na época tinha uma preocupação com essa água, que é essencial. Todo dia nós precisamos tomar água, usar água para a nossa sobrevivência nesse planeta. Eu estava me perguntando, me preparando para esse encontro aqui, como o Buda deveria encarar essa situação de agora. Agora, a população se multiplicou. Nós somos muitos. Não dá mais de viver tipo no mato e também usar o banheiro no mato. Hoje, vamos dizer, o que nós alimentamos e o que nós deixamos devolver para a terra, deixa tudo sujo. Nós somos muitas pessoas. Então, olhando isso como uma reflexão das nossas atitudes, é na hora de mudar nossa atitude para prestar mais atenção. Agora eu queria pegar um gancho, uma conversa que eu tive com uma senhora no ônibus recentemente, do Ribeirão Preto para até São Paulo, uma senhora mais de idade, uma professora perto do aposentadoria, mas uma professora de coração. E ela perguntou, olha, quem de nós está pronto de plantar oliveira para depois pegar acetona? Ela falou, se você planta esse tipo de árvore agora, ele dá acetona em 100 anos. Então, ela falou, hoje em dia quase ninguém quer plantar uma árvore dessa, porque ela não rende para nós. Mas ela falou, é muito importante de plantar, senão ninguém vai poder comer acetona, porque ninguém planta. Então eu estava muito empolgado com essa conversa que eu tive, e isso me lembrou do meu mestre tibetano, e ele sempre deu para os alunos exemplos para refletir a nossa atitude do interior. Ele falou assim, um ser comum, um humano comum, vai plantar uma árvore, mas vai plantar provavelmente na própria cerca. Vai cuidar, vai regar, vai adubar, e em 10 anos, em 15 anos, ele vai pegar a fruta, vai se alimentar da fruta. Mas ele falou, um ser com uma atitude superior, que desenvolveu, que descobriu e disparou em si um amor para todos os seres, vai plantar essa árvore fora da própria cerca. A felicidade maior de um ser muito desenvolvido vai se alegrar
de uma árvore que cresce fora, vendo outras pessoas pegando frutas e comer. Então, pegando água, a nossa água aqui na Terra, como exemplo, ela parece para mim o sangue circulando na Terra. Como também eu tenho um norte e um sul, como eu estou vibrando energeticamente e também o meu sangue, a Terra também tem um ciclo. Ela respira, vibra, ressoa, e tem rios e lagos, como eu tenho. Se nós vamos pegar o pulso e a temperatura dessa Terra, se nós vamos fazer um teste do sangue, nós precisamos admitir que a nossa Terra está num estado bastante afligido. Ela não aguenta tantas pessoas que só querem plantar coisas para si, que não estão prontos de plantar para todo mundo pode estar feliz e se alimentar. Olhando como a água vibra, ela reflete a nossa atitude interior. Então, a prática espiritual, como eu conheço, como eu tento de espalhar e praticar para mim mesmo, leva primeiro a minha atenção para mim, descobrir quando eu estou deixando coisas sujas, que eu não lavo a louça lá em casa também, uma grande dificuldade minha. Quando eu não penso aonde a água suja vai, quem vai estar agredido? O Buda ensinou, primeiro, nós precisamos prestar atenção de não prejudicar. E em seguida, desenvolver uma atitude amorosa para ver como eu posso contribuir e beneficiar outros. Então, eu espero que a água pode ser um reflexo, um espelho para a nossa atitude e tomar conta das nossas atitudes, mudar, adaptar as atitudes para todo mundo pode se alimentar e continuar a viver num ambiente saudável e inspirador para o potencial nosso, o amor e a sabedoria pode brotar livremente. Então, possa isso ser tipo uma atitude que a água inspira. Eu vou terminar, porque acho que já tudo foi falado, de uma palavra do Shantideva, mestre do século VI. Ele falou, olha para o mundo. Cada coisa ruim que tem, guerra, roubo, mentira, agressão, cada destruição vem de um pensamento egoísta. Não tem outro jeito isso pode acontecer. Olha de novo, olha no mundo e veja as coisas boas. Hospital, amor, cuidado, respeito. Cada uma dessas coisas positivas apenas vem de um pensamento altruísta. Não tem outro jeito de mudar, adaptar o nosso mundo. Não tem um outro jeito de deixar o nosso mundo vibrar melhor. Não tem um outro jeito de deixar a nossa água limpa, para ela seja de novo um alimento limpo, saudável e inspirador para nós. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Lama Angélica, que trouxe para nós. Eu fiquei muito impressionada na sua lembrança do que o Buda orientava cada discípulo para portar, não é? Uma tigela para comer, uma garrafa com água, um manto para um filtro de água, um manto para se cobrir, né? E um pano para manter limpo e próprio, limpo, onde a gente passa. E eu pensando hoje assim, em um grande valor contemporâneo e necessário para cuidar da água do mundo, né? Nós sabemos que o brasileiro consome em torno de 200 litros por dia, não é isso, Maurício? Mais ou menos isso. Com uma variação enorme de estado para outro, e dentro de uma cidade, de determinadas populações para outra. Né? Aqui em Brasília mesmo isso é muito claro. Você tem, por exemplo, na Ceilândia um consumo de 130, atualmente eu não sei quanto está o consumo na Ceilândia, mas nessa faixa, 150 no máximo. E numa mansão do lago ela ia 400 e pouco, depende do padrão, digamos, de vida. E esse padrão de vida é cada vez mais baseado no luxo. E o luxo
segundo o poeta T.T. Catalão, é um bem que perdeu o fluxo. Quando tem luxo demais, não tem fluência, não flui, e a água é senhora do fluxo. E me lembrei de outro conceito importante, que para a água, um valor, eu diria um valor, um princípio, é um princípio, também que pode ser parte da nossa campanha, que é a simplicidade voluntária. Porque se consumimos 200 litros de água por dia, se colocarmos o nosso consumo, o brasileiro vai estar num consumo de quase 2.000 litros por dia, incluindo tudo que ele consome. Não é? É a água chamada água virtual, aquela água que você não vê, mas você consome nos bens que você tem. Então, esse princípio de simplicidade voluntária é um princípio que vai surgir de um pensador americano, vai se alastrar ali pelo Canadá, América do Norte, de modo geral, e já chega ao Brasil, né? Tem muito do budismo aqui presente, essa inspiração do mínimo que você precisa para você viver, né? E é um tempo que nós precisamos da simplicidade voluntária para acessarmos o tempo do ser, porque o tempo do ser, ele está sufocado, né, pelo tempo do ter, né? E essa questão dessa simplicidade tem esse valor muito importante, e também o Lama Geli que nos trouxe a dimensão do amor e do cuidado, né? Essa dimensão fundamental para que a vida prospere. Sem dúvida, o cuidado é que nos faz humanos. Todo ser humano devia ser um jardineiro da biosfera, ser um cuidador da vida, já que ele teria essa consciência, essa hidroconsciência, essa consciência da vida capaz de orientar sua ação no mundo. E eu, antes de passar então para a fala do padre Elias, eu vou lembrar a vocês a adesão a essa campanha através do site www.aguaespiritualidade.org. É muito importante a participação, a adesão de cada um, que é outro princípio dos que não têm um poder concentrado, e o poder da água, quando se concentra, é nocivo, né? Se você faz uma barragem, se por acaso houver uma brecha, esse poder contido pode ferir, pode machucar. O poder da água é um poder diluído, um poder de partilha, e por isso a gente vai precisar tanto da adesão de cada um que nos está escutando e que fale para outros, para aderir a essa campanha, porque nós precisamos de ter muitas assinaturas para que finalmente a Organização das Nações Unidas percebam que isso é um desejo, isso é uma vontade de muita gente, de que essa questão da água, espiritualidade e água, seja um dos temas de reflexão no ano de o tema central da reflexão no ano de 2017. Vou passar então a palavra ao padre Elias. Obrigado e saúdo cada um dos presentes, particularmente os organizadores desse evento, e já quero dizer à Vera e ao Sérgio Ribeiro que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por mim representado nesse momento, já aderiu à campanha. Já, o fato de estarmos presentes aqui quer de alguma forma dizer que tudo aquilo que diz respeito à manifestação da dimensão da espiritualidade, da vida humana, do cosmos, do planeta, conta sempre com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porque, primeiro ponto, já partindo para a minha fala, tentando contribuir de alguma forma com a reflexão que aqui fazemos, eu creio que nós estamos realmente necessitados, profundamente necessitados de espiritualidade. E nós somos espiritualidade. E se há uma contribuição que uma determinada tradição religiosa, como a minha, a cristã, pode dar para fazermos com que os recursos naturais, dos quais necessitamos para viver, possam ser promovidos, defendidos, cuidados, eu acho que de fato é a contribuição de explicitar a dimensão espiritual, no caso, a dimensão espiritual da água.
Quer dizer, a fundamentação de todas as lutas que acontecem pela defesa da água, pelo acesso à água potável, pelo saneamento básico, tem como contribuição da nossa parte explicitar também essa dimensão, digamos, mais mística, mais religiosa ou mais espiritual, como queiramos. Esse dado porque estamos cansados, acredito eu, de uma tendência ao imanentismo, ao materialismo, e pior ainda, ao economicismo da nossa vida. E transformamos a partir disto em economia e vemos apenas a dimensão material de toda a criação. De modo tal que nos sentimos como que senhores disso, podendo utilizar sem critérios, a ponto de nós degradarmos não apenas a existência física, pessoal, individual do humano, mas do cosmos como um todo. A partir disso, creio que se faz necessário, ao afirmarmos a dimensão espiritual da água, a relação água e espiritualidade, nós vermos então a espiritualidade de todo ser existente na face da Terra, da criação como um todo. Uma nova visão do ser humano, e aqui reportando a um teólogo lá das suas terras, Karl Rahner, afirmando de que o ser humano é um existencial sobrenatural. Somos já dimensionados ao infinito pela nossa espiritualidade. Nós que não nos contentamos e não nos realizamos com mundos fechados, mundos pequenos. Somos, de alguma forma, vocacionados a romper com toda a possível limitude ou limitação que nós encontramos no nosso dia a dia. E se de repente começamos a perceber que a água está sendo limitada, seja pelo acesso, seja pela poluição, mesmo que tenhamos acesso, precisamos de alguma forma... Um sociólogo que trabalhava com ele e uma irmã, que visitaram todas as cidades ribeirinhas. E eles davam a imagem de São Francisco e diziam, e tinha um canto que era dizer que vinha pedir, meu São Francisco, vim te trazer um copo d'água, um pouco d'água e pedir tua benção. Quer dizer, era o povo que levava água para o rio. Isso para o povo pensar, mas como é o rio que dá água para a gente, como é que agora é a gente que tem que dar água para o rio? É no sentido que agora aquele rio estava adoecido, né, com problemas, e aquele rio não estava sendo mais aquele rio que tinha permitido a vida e a abundância da vida às margens do São Francisco. Aquele povo que vivia da cheia do rio, e quando o rio retornava ao seu leito, deixava, era uma espécie de Nilo brasileiro, deixava um campo fértil, uma terra fértil para plantio, etc. Então, essa dimensão espiritual da água é também a dimensão do direito de todos os seres humanos e de tudo que vive, não é só seres humanos, de toda a comunidade de vida, ter direito à água. O direito à água que ainda está como, digamos, uma recomendação da ONU, mas que não é eu não sei até o termo jurídico, mas não tem uma adesão e um compromisso obrigatório do direito humano à água. Né? E eu vejo que o direito humano à água é um direito, é uma dimensão espiritual muito importante, porque significa a solidariedade e o reconhecimento do direito de toda a comunidade de vida. Né? Eu acho que é uma dimensão espiritual intensa. Como é que a gente pode enxergar e perceber Deus, se não através dessa nossa possibilidade de cultivar esta virtude de cooperação, de cuidado, de amor, de solidariedade, não é, com o outro, com tudo que vive, com o que está ao meu lado. Né? Então, eu acho que a contribuição da CNBB nesta campanha é fundamental, porque ela vem não somente a água como um recurso humano necessário, né? Mas é aquele espelho d'água que nos fez reconhecer o humano, em algum momento ele está poluído, ele está revolto, ele não nos permite mais a contemplação e o cultivo do ser. Então, retomar esta dimensão, eu diria que é uma boa nova, chamar a água, que nos convidou até aqui, né, que nos trouxe até aqui, e que nos fez lançar uma campanha como esta,
para lembrar essa dimensão. E se pensamos na água como exemplo de uma profunda atitude humanitária, ela tudo acolhe, né? E ela tem uma paciência infinita para mais uma ação constante. Paciência infinita e ação cotidiana, juntas para que o que nós queremos transformar seja realmente transformado. Eu vou passar então a palavra para a nossa avó Maria Alice, esta avó assim, tão jovem, tão vibrante, e com ela é parte do Conselho Internacional das 13 Avós Nativas, e a Maria Alice nasceu na floresta, e com a floresta ela aprendeu o que ela vai nos trazer aqui, e que vai realmente, eu diria, como deixamos a figura feminina para o final, pensando que o feminino é agregador como a água, tudo acolhe, tudo transforma e tudo reverbera, porque a água é a senhora da escuta, né? Por isso aí, Antônio, seu tempo de silêncio é um tempo bem de água, de escutar. A água escuta. Quem escuta no nosso ouvido é uma gotinha d'água, né? Que faz com que a gente possa escutar. Mas eu vou passar a palavra para a nossa querida avó nativa Maria Alice para conversar conosco. Obrigada. Então, é uma grande alegria estar aqui, né, com todos vocês e podendo vivenciar esse chamado da água nesse momento aqui, um momento muito especial que nós estamos vivendo aqui na capital federal do Brasil, né, nesse dia 22 de junho de 2013, aonde a população brasileira está nas ruas e muitas coisas fortes, muitas emoções fortes, muitos sentimentos calados estão se manifestando e as cabeças estão cheias de perguntas e tudo isso está acontecendo, essa grande surpresa para nós de ver essa manifestação, que também é uma manifestação da água, né, que é uma manifestação de um sentimento contido, de uma emoção machucada, de todas essas coisas, né? Então, eu fico muito satisfeita de poder ser esse elemento feminino. Estou aqui dando essa palavra, essa última palavra aqui da nossa mesa, e de ter essa palavra ter começado com o nosso irmão André, mencionando a origem cósmica da água, né? Isso é uma coisa maravilhosa, a gente ver essas afirmações chegarem para nós através da própria investigação científica, né? Porque hoje em dia, tem hora que a gente pensa que ciência é materialismo, né? Porque a ciência foi se colocando a serviço do economicismo, do tecnologismo, de todas essas coisas que passaram a olhar para a criação de forma usuária, não? E quando a gente vê a investigação científica caminhando na direção de se encontrar com a mesma investigação ou com a mesma afirmação de todas as linhas espirituais, né? Então isso é um bom sinal para nós, né? Quer dizer que nós estamos começando a chegar num momento em que nós podemos unir, né? Eu estou aqui representando o Conselho Internacional das 13 Avós Nativas, que são 13 simples mulheres, avós, bisavós, algumas já tataravós, que desde 2004 caminham pelo mundo semeando uma semente de paz, que somos nós mesmas, né? Porque somos de tradições das 4 direções do planeta e nos unimos a benefício da paz com toda a natureza e
a benefício, focalizada nas gerações vindouras. Então, o nosso conselho e a nossa peregrinação, ela, de certa maneira, reúne tudo que nós aqui, esses meus companheiros que estão aqui na mesa comigo e a minha querida Vera, estão falando, né? Porque é isso, é a gente contemplar a natureza para poder descobrir que somos natureza também. É daí de onde nasce o princípio mesmo da espiritualidade, né? Que ele disse, no princípio, o Espírito parava sobre as águas, né? E sempre continua pairando sobre as águas, né? A água, ela é um espelho onde nós podemos nos encontrar a nossa essência, né? Ela é a revelação. Se a gente olhar ali para o lago, a gente vai ver dentro dele, que nem ele falou, o brilho das águas é a luz, ela revela a luz. É difícil olhar para o sol de olhos abertos. Agora, se a gente olhar na água, a gente vai ver o sol, a gente vai ver a luz do sol. Então, essas coisas que a natureza externa a nós, ela nos mostra, são as coisas que nós... são as bênçãos do nosso Criador, da nossa Criadora, para que nós possamos nos reencontrar, nos recordarmos de quem somos, a que viemos aqui a trazer algum benefício, algum progresso dentro dessa evolução de todos os seres, né? Algum progresso dentro dessa paz, dessa harmonia com os seres, né? Eu vendo da floresta, na floresta, isso também é um ensinamento maravilhoso, porque a gente vê aqueles bilhões de seres, todos irmanados, todos entrelaçados. Nenhum compete, todos cooperam pela evolução, né? Então, e aí o que nutre tudo isso? A mãe água, né? Então eu também, como uma filha de Umbanda que sou, e também uma pessoa que trabalho com o culto da bebida sagrada dos povos da Amazônia, que tem vários nomes, né? No meu segmento se chama Santo Daime, mas que veio dos povos indígenas. Todo esse sincretismo eu expresso aqui pelo meu coração humilde de uma avó, uma mãe, uma irmã, uma filha, assim, como a água, ela é fundamental, ela é que reúne as medicinas da natureza para poder transmitir as curas, os alimentos, as revelações, os povos indígenas do Brasil e do mundo, né? Como a água, ela é que nutre aquela floresta maravilhosa, onde todos aqueles seres estão em harmonia, né? Então, ela é que nos conduz, ela é um elemento que é a primeira fundação da vida, né? Dentro do Conselho das Avós, nós sempre fazemos cerimônia para as águas. Nós sempre reconhecemos a água como a primeira medicina. Ela veio, quando nós nascemos na terra, nosso corpo, nosso espírito habitou o nosso pequeno corpo. Antes de nós sairmos, saiu a água, rompeu, abriu o nosso caminho. Então, esse entendimento é um entendimento profundo, como disse ele, é um entendimento muito profundo, é preciso mergulhar dentro dessa memória para poder descobrir quem somos, né? E se não descobrimos quem somos, não sabemos nada, né? O que estamos fazendo, nossa vida não tem significado. Então, o significado da nossa vida, ele nos chega pela água. E isso é pura espiritualidade, né? Então, será uma benção maravilhosa no dia que
as Nações Unidas institucionalizadas puderem reconhecer o que as Nações Unidas das Alianças dos Povos já têm como elo, que é a água e a espiritualidade. Porque o que une todas as alianças, como disse ele, é a água. É a água que nos traz, é a água que nos comunica, é a água que nos revela uns para os outros que somos sentimento, emoção, tudo isso é a água, né? A água nos traz a memória, né? E a água leva, é a mensageira que está trazendo sua mensagem aqui através de nós, pequenas pessoas, transmitindo essa mensagem, né? Então, muito importante tudo isso, né? Outro assunto muito importante, que foi falado aqui pelos meus companheiros, a criação do Supremo Criador, da Suprema Mãe Criadora, ela é tão dadivosa, tão maravilhosa, né? Como podemos nós pretender nos apossarmos dela, né? Nos apossarmos da vida, nos tornarmos donos de alguma coisa que seja a criação, né? Então, isso é o que está trazendo sofrimento para a humanidade toda. A humanidade está em crise, está no limite. Graças a Deus, está no limite, porque desse limite, com certeza, emergirá a cura, né? Eu sou uma humilde mensageira da água, curo com a água, trabalho com as rezas e as bênçãos das águas, né? E digo isso, eu tenho certeza que desse limite emergerá a cura, né? E essa cura virá exatamente como disse o irmão, relembrando a linha de Buda, do altruísmo, né? Então, assim, nessa campanha que nós estamos aqui, tendo essa graça de poder estar abrindo aqui no território brasileiro, nesse dia de hoje, uma coisa muito importante é a gente tirar do nosso pensamento a ideia da privatização da água, né? Sermos pacíficos combatentes, através do nosso exemplo, da nossa pegada verdadeira, do respeito, da consagração à vida, né? Combatentes pela libertação da água, porque a água está aprisionada, ela está sendo privatizada, ela se traduz em dinheiro, recurso financeiro, essas coisas. Então, isso é muito sério, isso é a ruína da humanidade, e não só da humanidade, porque quando a humanidade chega a ruir pelos seus próprios atos, ela já afetou toda a vida que está em torno dela, que é o contrário exatamente daquilo que a humanidade veio fazer. A humanidade veio espelhar o Criador para abraçar todos os seres. Então, esse espelho d'água que nós viemos ser, que somos 70% água, esse espelho d'água que nós viemos ser, necessita ser purificado. E é ela que nos purifica também. Então, eu quero finalizar a minha fala recordando, e agora eu vou ficar em pé, porque eu vou fazer as duas coisas, né? Vou ficar sentada e em pé. Então, agora eu vou ficar em pé para me recordar que, há 1 ano e meio atrás, nós já estávamos juntos dentro dessa campanha. O Conselho Internacional das 13 Avós Nativas e o Sete Água, que é esse grupo de onde nasceu essa campanha, né? Aqui em Brasília, com 2 movimentos que nós fizemos, que foi o 10º encontro do Conselho Internacional das Avós, que teve como tema o fluir das águas, né, que trouxe povos tradicionais de todo o Brasil e do mundo para expressar o significado da água na espiritualidade. E depois o evento Água e Transdisciplinariedade, que aconteceu ali no Senado, né? Então, finalizando aquele evento, nós fomos cantar cânticos para a água.
em frente àquele espelho d'água que está ali do museu, né, que hoje está sendo testemunha de um outro tipo de manifestação, né? Então, por isso eu fiquei em pé, porque quero finalizar minha fala com um pequeno canto, e nesse canto eu quero pedir à Mãe d'Água, né, que pegue toda aquela força que nós já viemos colocando, toda aquela prece, toda aquela oração, e que irradie essa pureza, essa purificação, essa paz para toda a população brasileira que está de pé nas ruas, que seja purificada, afetada e abençoada, né? Porque a água que nos abençoa, né? No dizer de muitos povos originais, quando a gente trabalha e a chuva cai, significa que os nossos ancestrais estão abençoando os nossos atos, né? Então, dentro dessa memória, eu quero fazer esse cântico eu dedico ele aos jovens que estão nas ruas do Brasil e do mundo inteiro, e aos bisnetos deles, que ainda vão nascer, né? Por essa pureza, por essa fluidez, por esse respeito à vida, à paz, à luz, à transparência, que são os ensinamentos da Mãe Água, né? Ora, ô minha Mãe Oxum, salvai, salvai, ô minha Mãe Oxum. Ora, ô minha Mãe Oxum, salvai, salvai, ô minha Mãe Oxum. Clareai com a sua transparência esses caminhos que levam até a luz. Ajudai, ajudai a persistir nesta trilha que a todos nos conduz. Clareai com a sua transparência esses caminhos que levam até a luz. Ajudai, ajudai a persistir nesta trilha que a todos nos conduz. Ora eu, Mãe. A água, Senhora da escuta, e os nossos corações escutaram com profunda emoção esse canto que você nos trouxe aqui. E é a dimensão da beleza, sem dúvida uma dimensão fundamental da espiritualidade da água. Quando a gente olha um espelho d'água e vê o céu refletido, a luz, as estrelas, uma lua cheia, uma copa de uma árvore, nós temos um profundo sentimento de que o mundo está tudo no lugar, porque a beleza nos traz essa dimensão de que é possível, nos dá esperança, nos renova. E a água, sem dúvida, ela é senhora, capaz de refletir a beleza da natureza. E a arte faz isso, né? É um profundo estado de reflexão e de recriação, né, desta beleza que a natureza é mestra. E Maria Alice nos traz aqui a importância da água para todos os seres da floresta que estão entrelaçados. Em tudo que está entrelaçado flui a água, né? Ela tem esse papel fundamental de interligar as coisas, fazer com que uma célula converse com a outra, forme um tecido, que depois forma um órgão, que depois forma um corpo. E ela está na origem de tudo, quando é bebezinho, assim, é feto, todo feto é feito de água. Depois vai se solidificando, mas a mensagem, o Espírito de Deus pairou sobre as águas. Tem hoje muitas pesquisas mostrando como a água é senhora desta informação, capaz de transmitir a mensagem, né? E autores como Theodor Schwenk fala que ela faz a transmissão das grandes ordens cósmicas.
E por isso, talvez, que perto d'água a gente tenha, próximo de uma água limpa, e de uma água, a gente tem essa emoção que nos dá paz, nos parece que a gente fica com a segurança de que a vida será mantida, que a vida perdurará. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê a água suja, a emoção é outra. É uma emoção de luto, de perda profunda. Eu acho que ninguém se sente assim, não se sente afetado de olhar um rio que escorre lentamente, um rio sujo, né? E essa dimensão da natureza espiritual da água, eu diria que ela está dentro de nós, porque somos água, e a gente consegue compreender muito bem por meio dela. E por meio de águas boas para beber, né? Sabe-se hoje que as águas que nós sujamos e que vai para os rios, elas não se limpam facilmente. Daí nós temos a memória da água. Você trouxe assim, Maria Alice, que a água nos permite mergulhar na memória para descobrir quem somos. Mergulhar na memória. Então, se a mesma água que corre no mundo hoje é aquela que Jesus pregou no Rio Jordão, que o Buda bebeu e contemplou, que os mestres taoístas, que as grandes mães da sabedoria, das tradições de todos os povos, nos trazem o valor da água, que está na base do hinduísmo, que está na base das religiões afro-brasileiras. Então, essa mesma água, ela tem uma memória, né? E quando nós podemos puxar essa memória pelo fio da água, nós, então, podemos nos reconhecer, e nos reconhecer todos como filhos da comunidade de vida. A Carta da Terra, ela traz essa dimensão da comunidade de vida. Eu acho que é muito importante da gente sair da comunidade humana, de uma visão antropocêntrica, porque a água não nos diz isso, ela está disponível em abundância para tudo que é vivo nesse planeta. Ela é o começo, ela está na matriz, ela é matriz de tudo, ninguém não percebe isso. Todos percebem a função matricial da água. Mas também, para continuar a nutrir, existe o sistema circulatório de tudo que é vivo, inclusive do nosso planeta. Então, a água é nutriz. Mas a água tem outro papel que o Antônio trouxe para nós, o valor da ação. Precisamos agir. E precisamos agir nesta intenção de que somos parte de uma comunidade de vida e que temos que ter muita gratidão, porque em nossa cabeça, muitas cabeças pensam, diz Bertolt Brecht, em nosso corpo, a história inteira da evolução da vida se renova, não é? Então, é a questão do reconhecimento, que somos natureza também, dito pela Maria Alice, e eu diria que esse reconhecimento nos leva a uma profunda gratidão. E, sem dúvida, a gratidão é um valor muito importante hoje para a gente reconhecer que temos muito mais para celebrar do que para reclamar, né? E outra coisa interessante é que você não pode querer segurar na sua mão a água, ela escorre. A água, ela renuncia a toda forma de propriedade. E é por isso que é tão importante hoje termos, então, nesta campanha, que faça parte dessa campanha, o direito de todos os seres vivos desse planeta a água gratuita e água boa. E água boa não depende só de algo fora de nós, de uma gestão que, por exemplo, os órgãos ambientais da água façam da água, uma Agência Nacional de Água faça. É muito mais. Se cada um de nós não tivesse compromisso que o Lama Gelik falou, da água que eu sujo, né? No princípio do budista, não prejudicar ninguém. Né? E se a água leva muitas coisas boas, e leva, ela também leva as coisas ruins. Esta nossa pegada ecológica, essa nossa pegada hídrica, do que lançamos na água.
Então exige uma consciência muito profunda da humanidade para garantir o direito à água, mas para garantir pelo ser, pelo cultivo do ser, pelo cultivo da nossa espiritualidade, é que vai permitir que a água realmente tenha uma qualidade e que seja perene e que seja em abundância e disponível para tudo que vive. Eu agradeço a cada contribuição aqui nesta mesa que nos fez perceber melhor o que nós chamamos de dimensão espiritual da água. O que essa campanha de água e espiritualidade significa? Tem muitos significados, né? Mas aqui a gente trouxe e faltaram muitas tradições. Por exemplo, na tradição Bahá'í, o mestre Bahá'í diz o seguinte: se não houver o reconhecimento da dimensão espiritual da água, nenhuma água saciará a nossa sede. Né? E se formos ao Corão também, lá está expresso a importância espiritual da água. Na tradição cristã, ela é constante. Inclusive, no final da fala do Padre Elias, ele lembrou o batismo, né? O batismo de Jesus. E quem batiza Jesus é o João Batista, que hoje é véspera de São João, uma grande festa brasileira, que une os corações brasileiros em volta da fogueira, né? Mas lembrando que o João Batista pregava no deserto, significa que não tinha pessoas escutando com a escuta. Né? E ele vem e batiza Jesus às margens do Rio Jordão e que prega. Jesus vai pregar sempre às margens dos rios, ao lado dos pescadores, com o povo da água, né? E estar junto com o povo da água, os ribeirinhos desse país, apoiando, tudo isso, no nosso entender, é uma dimensão espiritual da água. Portanto, caros companheiros e companheiras que nos escutam, essa campanha está sendo lançada hoje, precisa da adesão de vocês, de cada um, mas saibam que a dimensão espiritual é uma dimensão ampla, uma dimensão que é capaz de agregar cada coração que pulsa pelo direito à vida, né? Então, ela é de cada um de vocês, ela é de cada um de nós que está aqui presente, e eu agradeço muito a escuta de vocês e a fala de cada um que compôs essa mesa no dia de hoje, e parabenizo a todos, especialmente ao Sérgio, Sérgio Ribeiro, que falou no início, mas ele participa do Sete Água, e essa coragem, essa persistência, porque se é parte da natureza da água, é persistir. Se a gente não persiste, faz todo dia, cultiva a virtude no ato cotidiano. Pedagogia das virtudes que o Riedel trouxe para nós hoje, né? Pedagogia das virtudes. E a água, sem dúvida, ela é parte dessa ecopedagogia, porque toda virtude não pode ser cultivada um momentinho só. Ela implica no todo dia, desde o acordar até o dormir, a gente cultiva aquelas virtudes. Porque senão vem um vento forte e nos leva a semente, destrói a planta. É assim que a gente se fortalece. Isso eu acho que é um grande ensinamento espiritual da água. A persistência e a esperança que um dia chegaremos ao grande oceano que fica no nosso imaginário como realmente o que vai nos nutrir para sempre. Muito obrigada.